Hi, Lorena. Oh, hello. How are you? How are you? How are you? Gente, hoje a gente tem uma notícia bombástica que eu não tava sabendo até agora. 36% do público deste podcast está no ZEUA, Estados Unidos da América. Você tá passada? Demais, A gente é né? gringa. Gringas. A gente é gringa. Obrigado, my lovers. Obrigado, my love, meus queridos fãs. Ai, Ou são gente. nossos amigos que vivem em Estados Unidos, ¿no? Que são dele hispânico. Então aí abriu tudo. Ai, como é hispânica, latina, ai, caliente. Shakira. Gatinhas. Gente, boas tardes, boas noites. Tudo bem? Boas noites. Bom, meu nome é Gregory, eu estou aqui com mais 3 gays. Hoje não temos um, né? Hoje estamos de falcada. Olá. Olá, eu sou o Felipe. Olá, e aí é o Play. E aí, como é que vocês estão, gente? Não precisa nem apresentar mais, agora a gente já é de casa, né? Você já tá acostumado com o nosso nome. E com a voz, né? E acho bom acostumar com nossa voz. E acho bom acostumar, porque, né? E pros novatos? Ai, os novatos, oi gente, que é o Iago, tudo bom? Mudou até o tom. Não desiste de nós, viu? A gente não é assim. A vagabunda até mudou o tom. Os novatos já ter começado no segundo episódio, né? O primeiro episódio. Por que tá chegando só agora? Cadê? Por que você não tá aqui antes? Exatamente. Mas oi, eu sou o Dani, como vocês estão? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Bom dia. Gente, vocês assistiram a gente na hora do almoço? Comenta aí embaixo. Vocês assistem a gente na hora do almoço. Às vezes tem um assunto, né, que dá nojeira, né? Não sei se tá bom. Comenta aí qual que é o horário mais... Que horário que vocês ouvem a gente? Comenta aí, pelo amor de Deus. Vocês ouvem a gente voltando pro serviço? Pro serviço não, deu meu livro. Do serviço. Gente, deixa eu lembrar vocês os recadinhos antes de começar, que senão meu diretor me baixa. Ele me baixa muito. Gente, sigam a gente em todas as redes sociais, Cholascast lá no Instagram e lá no Twitter. Cholascast em todas as plataformas. Então vai lá, favorita já no seu Deezer, no seu Spotify, no seu, sei lá onde vocês ouvem a gente. Também, pelo amor de Deus, passa lá no nosso canal do YouTube, Cholascast lá também. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, ouve lá, bota de vez em quando pra alguém. E indica a gente aí no... Tem gente indicando a gente aí nos... Como é o nome, menina? Stories. Nos stories do Instagram, muito obrigado. Mexerica Véia, minha querida velha. Olha aí, um shout-out. Shout-out pra Mexerica Véia. Lá na Twitch, vai lá, a gente segue ela, que ela tá barbarizando aí nos comments pra gente também. Fechou? E é isso, de recado, diretor. Obrigado. Tá liberado começar. Gente, hoje o assunto é assim, um tema assim, muito assim. É um tema differentiated. Não sei se vocês estão preparadas. Essa semana. Será, menina? Essa semana, né, como ocorre aí todos os anos, a revista Times lançou a lista dos maiores influencers do mundo, né? As pessoas mais influentes aí deste momento. Nesse momento do mundo. Influente pra quem? Exato, influente pra quem? A militância. Porque eu olhei aqui essa lista e falei, tá, eles trabalham bem, mas assim, influência é o quê? Entendeu? Ok. Aí eu fiquei meio confusa. Aí tem artista, tem político, tem esportista, tem gente esquisita, um monte de coisa. E assim, só que assim, é uma lista assim que eu não sei se contempla. Será que contempla? Acho que Você não, se sentiu né? contemplada pela lista? Tirando o Pedro Pascal, Ai, que é um gostoso. mas aí assim, molhar periquita é uma influência. É uma influência. Ele está fazendo meus fluidos fluírem, mas assim. É o papai. É o Daddy. Ai, É o Daddy, é em inglês. Pela internet. Vocês tomariam um murro na costela do Pedro Pascal? Nossa senhora. Não só na... Aquele. Garota, Tirando o Pedro Pascal. ficou sabendo aqui, hein? Daniela gosta de um fist. O quê? Não entendi, não, Deus. Tá maluco. Gente, mas assim, ó.
É uma lista muito séria, assim, tem gente, assim, da política, não sei o quê, tem Rei Charles, tem Lula. Lula lá, faz o L aí. E, não, e aí, assim, não sei se, né, a gente gosta de mais uma coisa, assim, mais malemolente, uma coisa... Tem Beyoncé? Tem Beyoncé, entendeu? Mas, assim, vamos deixar essa lista um pouquinho mais, assim, LGBT-friendly? Vamos, né? Vamos. Precisa, né? Vamos deixar ela mais LGBT-friendly. Porque, Gente, vocês acham que o Pedro Pascal é? em nome de Jesus, Deus há de agir, né, menina? Deus há de agir para que seja. Ô, né? meu querido Deus, por favor, põe a mão 2 minutos. Nunca te pedi nada. Eu. É que assim, na lista, pelo que eu vi a lista aqui, não tem uma pessoa LGBT. Será se não? De todos que eles colocaram aqui. Então, né, Menina. vamos lá, né, gente, né? E tem umas pessoas aqui, Lia Michele. Lia Michele é influente pra quem, gente? Ai, tem umas gay burra que gostam dela. Da Lia Michele? É. Mas que porra. Já pede desculpa se alguém gosta. Se... Desculpa o caralho, vai se fuder. Mas. Gente, vocês, o que vocês acham? O que quer dizer influência pra vocês? Então, quer dizer uma coisa que a influente? lista fala é que influência não quer dizer admiração. Ah. Influência é que, tipo, de algum jeito. Não, tudo bem. né, É compreensível que, tipo, influência seja a pessoa que. Ela molda algumas Que coisas. molda, exatamente. Ela ajuda a moldar a sociedade que ela vive de alguma forma. Sim. Para positivo ou para Ou pra negativo, negativo. obviamente, né? A gente não pode deixar de dizer que, sim, Bolsonaro foi influente. Olha a merda que ele fez Sim, aí, olha a quantidade de merda que continua acontecendo por causa dele. Exato. Né? Sim. Mas o tosco do Twitter lá agora também, ele tá na lista, mas é Que tosco do Twitter. o dono do Twitter. Ah, o Elon Musk. Pois É, é, é um tipo- jumento, mas tem um monte de jumento que vai atrás. Exato. Então, exato. assim, certeza. é influente, né? Mas não deixa é de ser. admirado, exatamente. Não deixa de ser influência, por mais que seja uma influência negativa pro Tosca, mundo. exatamente, né? Pois Né? é. Mas ainda assim falta muitos LGBT na lista. Quer dizer, falta um LGBT na lista, né? Pelo menos. Pelo menos um. Mas e vocês, gente? O que vocês acham de que é influência pra vocês? Ai, tipo, é meio que vocês falaram, né? Eu acho que é o conjunto disso tudo. Eu acho que é bem aquilo que pega o molde e que de certa forma, assim, é como se fosse um destaque, né? Exato, Destaque exato. naquele posicionamento, né? É uma pessoa que tem um pensamento forte, né? Independente de que seja positivo ou negativo, e ela ganha aquele destaque ali, né? Porque ela comove certas pessoas também, né? Porque as Sim, pessoas exato. acabam se agrupando com essa pessoa por causa do poder que ela vai adquirindo como líder, né? Querendo ou não, influencers são líderes, não necessariamente bons líderes, Ai, mas e você tem um líderes, ponto. Exato. não é? São líderes de comunidades, então, querendo ou não, Uma eles têm... palavra-chave aí. Poucas pessoas, às vezes, sabem do peso que eles carregam, né? Sim. Esse peso social, esse peso em cima dessas categorias, né? Então, eu acho que... Janequine. Ai, desculpa. Mas é tipo, Janequine toda semana tá lá falando sobre a sexualidade dele. Ai, ela só cala a boca, vai chupar rola. E mulher chata. Ninguém liga mais. Ninguém liga mais. Só Nossa. seja feliz. Quando a seja gente ligava, você não quis, agora a gente também não É. quer. Vai se fuder. Nossa, Não é? toda semana a Janequine tá lá Inferno. falando, né, Falando e falando merda. da toda sexualidade hora. dele, né? Então, tipo. Tá vendo? Não Mas é? O você- que você acha? ele tá tentando Eu- falar com o público, né? Sim. Eu acho também a mesma coisa. Tipo, tem vários nichos de influência, sabe? Tipo, tem o geral, que é de um grupo grande, tem, tipo assim, tem muitas pessoas influentes pra mim que não são pessoas da mídia e tudo mais. Então, são esses nichos e tudo. Então, essa pessoa, ela tem uma força no que ela faz, né? Tudo. É exatamente igual vocês falaram. É boa ou ruim, mas tem uma Sim. força, tem uma criatividade, eu acredito que seja. Conquistou uma posição, É né? uma inovação e tudo mais. Uhum. E eu acho que faz a gente querer fazer alguma coisa, né? Sei lá, ou querer assistir um filme, ou querer comprar um jogo, Sim. ou querer Mas sabe uma coisa? consumir. alguma- Dani falou uma coisa aí que, assim, não necessariamente uma pessoa que me influencia é uma pessoa famosa. E eu tenho um exemplo que eu vou dar agora, eu vou dar um lacre, um Na fecho. lata, assim. A Que hora. uma pessoa que me inspirou muito foi uma professora que eu tive, chamada Silvana. Um beijo, professora Silvana. Não sei se você vai ouvir isso aqui algum dia na sua vida. Mas me influenciou muito a escrever. Sim. Ela me incentivou muito a escrever com, tipo... Eu nunca tive, depois disso, nem antes,
alguém que ensinava daquele jeito, que é tipo, você. Ela me deu muitas. Como posso dizer? Formas de expressar o pensamento através da escrita, sabe? Sim. E era com redação, era com trabalho em cima de outra coisa, você fazer reportagem jornalística, você revisitar ou como é que fala? Review. Como é que fala review? Revisão. Revisar, né? É, Tipo, quando você, revisitar mesmo, eu acho. tipo, Refazer, tipo, um resumo de alguma coisa? não, quando você vai fazer um review de um filme, por exemplo. Uma crítica. Crítica, Resenha. isso. Resenha, isso, essas coisas. Resenha sobre alguma coisa, entendeu? Resenhar sobre uma reportagem, sobre um livro, sobre. Então, essas coisas que ela incentivava você a se expressar através da escrita me incentivou muito e é uma coisa que eu guardo muito na minha cabeça. E eu acho que é uma professora que. Talvez a única que eu tenha guardado, assim, como uma grande influência, sabe? No que desenvolveu em mim, entendeu? Professor, a gente nem se fala, né? Sempre tem um professor que pelo menos marcou a gente. Marcou, né, amigo? Professor que, tipo, esse professor foi importante pra minha vida, né? E não vai aparecer na Times, não, porque professor é muito invalidado aqui nesse mundo. Então, ficou o lacre aí. Tweetou. Caiu lá, o primeiro Twitter. Com certeza. Não, e é interessante isso que você falou, amiga, porque, por exemplo, você pega, por exemplo, essa questão que o Dani falou, a influência para alguém não pode ser talvez para mim. Mas, assim, a gente tem muitas influências na nossa vida que a gente vai vivendo, em cada etapa, né? Cada grau. Seja lá quando a gente é criança, adolescente, adulto. A gente vai pegando apego emocional para certas pessoas que fazem parte da nossa vida. E é legal você ter essa individualidade de influência que vai te criando, te dando inspirações para você formar a pessoa que você é hoje. E que necessariamente não é o da modinha. Porque às vezes tem muito esse erro das pessoas dizer, é porque fulana é famosa, eu vou seguir fulana. Né? Então, assim, você acaba se querendo se encaixar naquele grupo, porque determinada influência tá ali trazendo as pessoas e tá na moda, tá no auge, todo mundo tem que seguir, enfim. E não é bem assim, porque você acaba você se perdendo por conta disso e se privando de gostar de outras coisas, porque, eu não vou gostar dessa pessoa aqui não, porque ela é menos famosa. Sabe? E isso não vai me dar status diante de um grupo social, sabe? Eu acho que tem muito disso, pelo menos eu penso isso também. E é igual a Gi falou da professora dela. Tipo, tem muitas influências que são grandes que nunca vão chegar em você e te ensinar alguma coisa ela mesma, sabe? Você fica meio que vendo o que ela faz. Eu não sei se a gente pode colocar essas influências como uma coisa de você imitar, entre muitas aspas, o que ela faz. Sim. Sendo que, tipo, a professora da G, ela ensinou ela a fazer. Ela foi uma influência dela, né? Educativa e tudo mais. E não precisa ser só disso, mas que faça a pessoa ser alguma coisa, sabe? Tipo, evoluir com alguma coisa. Sim. Então é muito legal essa. E hoje em dia tem muita influência errada também, né? Muito rápida e errada, né? Você pega, por exemplo, sei lá, MC Pipoquinha, que explodiu, e aí todos os jovens começaram a fazer dancinhas dela, não sei o quê, e quando foram... 2 semanas depois... Foram descobrir um pouquinho mais, né? Deixou ela abrir a boca 2 minutos, pronto. Pôde. Então, acho que também tem isso, né? Tem uma influência muito rápida vindo, né, para essa geração de TikTok nova, e começa a ser influente sem nenhuma responsabilidade, né? Então também tem isso, né? Quem que a gente vai definir como influente, né? Tem que tomar cuidado quem a gente segue para não estar seguindo gente tosca por aí, né? Gente que faz um monte de coisa errada ou influências erradas, né? E continuar dando ibope, né? Para essas pessoas. E continuar dando ibope para essas pessoas, exatamente. Porque você nunca vai tirar ela do pódio que ela conseguiu, entre aspas, né? Que às vezes ela nem mereceu, né? Então tem muito esses dois lados, né? Você tem que sempre observar. Mas eu acho que assim, o que eu tenho visto muito até recentemente é antigamente, quando eu era jovem, não tinha as influências positivas LGBT, por exemplo. Eu sempre comento isso com o Gré. Mesmo influências de belezas negras não existia. As pessoas negras que apareciam eram todas pessoas, tipo, que eram chacota. Entendeu? Né? Eu falo que, tipo, é muito legal o exemplo, por exemplo, da Vera Verão. Né, que foi uma drag dos anos 90 e ela era poderosíssima num tempo que não existia, né, tipo, o personagem LGBT ser o centro positivo, né, e ela foi uma
fora da curva naquele momento, né? Então eu acho que tem isso. Hoje você vê, sei lá, muita gente, por exemplo, a Bella Ramsey, que fez Last of Us, né? Se assumir uma pessoa não binária numa série de maior sucesso dos estados do mundo atualmente, e uma jovem se sentir segura. Então, quer dizer, quantidade de pessoas que ela não influencia por poder ser quem ela é e estar falando sobre isso, né? Ainda mais uma jovem, né? Exato, mais uma pessoa jovem, né? Porque no Brasil, não sei se vocês perceberam, homem gay se assume. Agora começou a se mudar isso, mas, né? 2 ou 3 pessoas, mas era só tipo quando a pessoa estava fora do mercado de publicitário, né? Sim. Então, tipo, aí ele Quando a poderia pessoa ser. estava aposentada, ela saiu do armário. Então, Jorge Fernando, o pai da grande família lá, Marco Nanini. Marco Nanini. Pessoas, eles se assumiram gays quando já estão na terceira idade. Ari Fontoura. Então, exato. Então... Só que assim, é que tem esse negócio, né? Muitos deles falam, nunca estive no armário. Mas também nunca teve fora, né, meu? Então, eu acho que publicamente, sim. Entre os amigos, eles... Não, tudo bem. Assim, mas publicamente nunca se falou sobre isso. Exatamente, né? Nunca se questionou isso. Não é discutido, né? Não, desculpa lá, por que você precisa gostar de Pablo Vittar? Porque se não gostar, já existia cantores gays antes, mas não cantavam sobre amar homens, né? Exatamente. Então, tipo, o Cazuza era muito subjetivo, o Renato Russo, né? Acho que a única bichona mesmo era o Ney Matogrosso, né? Sim. Mas ainda assim, tipo, ele não cantava sobre ser gay, tirando, né, homem com H. Tirando homem com H, ele não cantava sobre ser gay. Porém, a postura não era de um homem heteronormativo no palco, né? Sim. Ele usava maquiagem, usava as saionas, os brilhos, não sei o que lá. Então não era uma postura heteronormativa. Sim. Já tinha ali uma representação LGBT, mesmo que não fosse... assumidamente, declaradamente, né? Verbalizada, no caso, né? Assim, Cazuza teve ele também não deixava de falar, né, publicamente sobre isso, mas não era tipo uma coisa de vou cantar sobre, vou falar sobre. Era tipo, ele simplesmente não escondia, mas ninguém perguntava. Então era velado, né? Exatamente. Então, assim, a mesma coisa com o Renato Russo, etc, né? Inclusive namoraram, né? Ney Matogrosso e Cazuza. Exato. Mas também não era uma coisa tipo que saía na capa da revista, exatamente, né? Novo casal das massas. Então, aí você vê, sei lá, um Johnny Hooker agora, né? Sim. Fazer um próprio João. O João, pra mim, é uma coisa muito de louca, assim. Não sei se vocês gostam ou conhecem o João, gostam do João. A Daniela ama. Adoro. Então, o João, pra mim, a quantidade de massa que o João leva, né? Sim. E não só ele é um artista bissexual, mas não atinge só esse público, né? Ele atinge toda uma geração de jovens, independente da bolha, né? Exatamente. E aí é interessante você entrar nesse assunto, amigo, falando dessa comparação de antigamente com agora, porque a gente vê o peso, né, que a responsabilidade tem com relação às influências, né? Você consegue ver e observar o tanto que é importante, né? Sim. Porque, assim, querendo ou não, marca uma geração. E isso dedica futuramente também, né? A gente vai estar moldando uma sociedade aí pro próximo passo. Porque a gente, por exemplo, que é mais, assim, no caso, não tanto no meu caso, mas também na minha época, assim, de mais novo, eu também não tinha muitas influências, não. É muito recente, né? É muito recente. Sei lá, de 5 anos pra cá, eu diria. Né? Justamente. Então você pega a galerinha, o quê? Da geração dos millennials, né? Os millennials, né? Que fala que é de 2000 pra cá. Essa galera aí que tá com 14, 13 anos, até mesmo menos, dependendo, né? 10 anos. Então a galera... X. 2010, né? Milênio a gente. É verdade, milênio a gente. Então essa galera aí que é de 2010 pra cá, que eu acho que tá começando a ver, assim, já tá tendo essas influências, né, diversos aí, e variados, né, que você consegue perceber ali que, né, que vai conseguir moldar essa geração. Espero que por um lado positivo, né? Porque também, infelizmente, do mesmo nível que tá subindo influências aí de diversas coisas positivas aí, mas também tem de coisas negativas surgindo, que tá difícil, né? Mas... Pega uma belinha da vida, por exemplo.
tipo, ela é admirada, mas ela não é um exemplo positivo, né? Eu diria que ela não é um exemplo completamente positivo. Completamente positivo, então. Eu não acho que ela seja Mas uma aí você pessoa do pega, ruim. tipo, se você pega um adolescente que não tem um discernimento, Né? O adolescente nunca tem. então pode soar muita coisa errada, né? Pode ouvir Sim. muita coisa errada, né? É que assim, eu acho que ela tem. Sei lá, gente, eu acho que tem umas coisas assim que acabam que tem que passar pela peneira. Sim. Sim. Por mais que seja um comportamento que seja. Tipo, você fazer um miojo de corote. É um comportamento destrutivo? Sim. Mas assim, também tem um outro lado que é tipo, ela é uma pessoa completamente livre sobre Qualquer assunto. todos os assuntos, sabe? Sobre Sim. LGBT, por exemplo, sobre ser uma pessoa sem esses preconceitos de sexismo, esse tipo de Sim. coisa. Então tem que passar pela peneira algumas coisas. Tem esse certeza. comportamento que é altamente destrutivo de ser um adolescente tomando vinho barato, que, né, vamos ser sinceros, a gente vinho barato é podre. No meio da rua é destrutivo, sim, é perigoso, você vai estar se expondo a muitos perigos, etc, etc. E tem o outro lado que precisa ser enaltecido também, né? Sim, Que é uma não. pessoa Você não que... pode jogar só numa bolha de tipo, né? Exatamente. Você tem que saber equilibrar. Você vê... Não é tipo um Elon Musk que é podre de todos os lados. Exatamente. Né? E cada vez mais pode, né? Exato. Com certeza. Ô, gente, deixa eu perguntar um negócio. Eu acho que influência, principalmente quando a gente é mais novo, a gente acaba pegando alguns traços, tipo de comportamento, de gostar de coisas, tentar se assemelhar àquela pessoa que a gente idolatra ou que a gente sente algum tipo de conexão. E a gente vai pegando traços daquela pessoa, seja no gosto pessoal, seja na personalidade, etc, etc. Tem alguma coisa que vocês conseguem lembrar disso? Eu, claramente. O quê? Madonna. O jeito workaholic da Madonna ser me acabou deixando. Me acabou comigo. Me acabou comigo. Fez eu me tornasse um pouco workaholic, assim, tipo, que ela sempre, tipo, vou trabalhar, Preciso se fazer, matar, fazer, vou conseguir. E ela conseguia, então, tipo, meu jeito é, tipo, não, vamos, é esse exemplo que eu tenho, sabe, de, tipo, quando você luta, você acaba conseguindo e conquistando as coisas, mas às vezes não é saudável também, né? Porque você também só dedicar a vida para trabalhar. A Madonna foi ter uma vida com quantos anos, né? Quando ela teve a filha dela, começou a se dedicar à vida dela. Depois assim. dos 40. Então, mas eu claramente, assim, eu penso na Madonna como um exemplo que eu olhava e falava, nossa, tem que ser assim para poder conseguir alguma coisa. Gays? Nossa, eu não lembro. Eu não lembro. Minha não época de sei. adolescente. Eu acho que, tipo assim, eu cresci muito no começo do YouTube, né? Então, tipo, esses YouTubers que são mais velhos, não mais velhos de casa, né? Tipo, 2015, 10, sei lá, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso me pegou muito. Eu passei muito tempo no YouTube vendo. Tem pessoas que hoje em dia não prestam, ou então nem sei cadê, nem assisto mais. Tipo, Kéfera, os canais lá de comédia também, que eu não lembro nem o nome de todos, Portos dos Fundos, Nostalgia, sei lá, tem vários, né? Tem. Luba TV também, cresci vendo muito. Então foram vários. Eu acho que eu peguei mais essa parte dos YouTubers. Eu acho que isso me moldou bastante na adolescência, sabe? Eu acho que por estar mais presente, então foi quando eu tive mais. Eu entrei mais na internet em si, porque de 2000 até 2000 e, sei lá, 5, 10 eu não ligava muito pra isso, sabe? Não ficava procurando pessoas assim. Então, acho que antes disso, as minhas influências eram em casa, amigos e tudo mais. Mas a partir disso, eu acredito que esses YouTubers foram isso. E é bem legal porque me fizeram procurar muita coisa, tanto pra focar, tipo, como eles faziam muitos vídeos falando de tipo, questões pessoais, então me fazia pensar muito. E também pegar a parte de que é aquela época que você fica, né? Tipo, nossa, ser gay é errado e tudo mais. Então foi o pessoal falando muito disso, já começando a falar um pouquinho disso, né? Tipo, saindo do armário. Então, acho que isso deu uma chavinha assim para mim
no geral, Sim. sabe? Eu queria perguntar pro Iago, você gosta muito de games. Teve alguém nos games, assim, que você começou a gostar por causa dos games, gostar de games, ou não? Foi uma coisa mais orgânica sua? Amigo de. É porque eu não via muito, eu não via gameplay. Porque na época que eu Nem era tinha, né? novo, não tinha. Igual o Dani falando agora essa questão de YouTube, eu fico lembrando assim, se eu fosse pegar alguma pessoa assim que me ajudou assim no processo de entendimento. Mas assim, já bem tarde, eu imagino, que eu tinha o quê? Acho que foi 19, 20, quando o Põe na Roda começou no Isso. YouTube. Então, Põe na Roda, pra mim, por exemplo, no lado de sobre me descobrir homossexual, de entender que não era errado, igual o Dani falou, Põe na Roda me ajudou muito. Eu falo assim, se eu tivesse descoberto, tipo assim, se eu tivesse mais novo, igual essa galerinha hoje que tem mais acesso a material, né? Que pesquisem bem, na verdade, né? Tem material que não presta, mas tem muito material bom na internet hoje que o pessoal conversa a respeito, né? Seja Uhum. podcast, seja vídeo, seja experiências, relatos, que eu acho muito legal. Eu adorei quando o Pana Roda, principalmente, começou com depoimentos, eu achava isso muito importante. Então, isso me ajudou muito, né? E, tipo assim, eu passei minha adolescência inteira sofrendo, porque pra mim era tudo errado, e eu não tinha ninguém Sim. pra me espelhar, nada. Tipo assim, o que eu tinha de acesso de música, assim, de fora, eu gostava muito de Sandy Júnior, eu era apaixonado na Sandy, eu gostava muito da Sandy quando ela falava, quando ela tinha alguma coisa assim na TV, eu gostava muito de ver ela. Mas só, tipo, eu nunca fui muito de me apegar com o audiovisual naquela época. Eu não assistia muita coisa. Era desenho ou eu ficava jogando. Então eu Aquele não tinha. vídeo do Põe na Ah, Roda, não é por ser gay que. foi bem Nossa, na aquele época que vídeo eu que acho que todo gay da época todo gay acabou viu, assistindo né? e se Nossa, encaixando de algum jeito ali, né? sim, aquilo ali pra mim foi incrível. E depois fizeram com relato de mães, de pais, e aquilo eu acompanhei. Foi um canal que acompanhava todo o vídeo que lançava. Sim, Quando sim. eu peguei eles foi bem no comecinho mesmo, bem no comecinho. Então acho que ajudou muito. Mas jogos naquela época eu não tinha. Tipo, eu só vim ter depois, que eu hoje acompanho trabalhos. Eu assistia muito Luba também, né? Eu gostava muito do Luba, E o legal né? desses YouTubers também, tipo, exemplo Luba, no caso, é, acho que a gente foi crescendo e eles estavam no processo. Crescendo também Eles junto, estavam né? crescendo. E quando eles saíram do armário, no caso, tipo, quando eles soltaram que ou eram bissexuais, são bissexuais, né? Não eram. São gays e tudo mais. Acho que a gente viu esse processo e viveu ele também. Tipo, foi ao mesmo tempo da Sim, gente estar saindo do armário também, contando pros pais. sim, Então, eu acho que influenciou muito ver que aquela pessoa que estava ali estava na mesma situação que a sua, sabe? sim. E foi uma virada de chave, né? Porque eu lembro quando o Luba se assumiu e a galera também foi assumindo. Foi bem na mesma época, né? Eu acho que eu não lembro o que foi que influenciou. Se teve alguma coisa que estava acontecendo no mundo que as pessoas começaram a falar mais a respeito. Eu não lembro qual que foi o gatilho, né? Que fez todo mundo criar vídeos a respeito, começar a se soltar. Aí que a gente começou a perceber que a mídia deixou de ser moldada demais. Aí Sim. você Sim. começou a ver vertentes de pessoas seguindo coisas diferentes. Até você consegue acompanhar o processo evolutivo desses canais, igual o Dani falou, essa galera que é mais antiga, que é influência mais antigo, você consegue ver os moldes. Antes eles encaixavam numa caixinha para tentar agradar um certo público, depois Uhum. foi tendo toda aquela transformação, me assumi, agora eu me entendo assim, e hoje você vê eles seguindo o que realmente quer. É uma Então, coisa que poxa, quer, você né? teve uma transformação, né? É interessante você ver porque aí você vê claramente como é que foi esse processo evolutivo, né, em relação a todo tipo de influência, né, no geral. Não falo só no caso dos YouTubers, mas acho que todo mundo passou por essa fase. Eu acho que depois que teve essa virada, que teve essa quebra de paradigma na sociedade, eu acho que isso fez, assim, um tchan muito bom, sabe? Sim. E a senhora, teve alguém? É A que senhora é difícil de influenciar, né? eu sou uma pessoa que não se influencia muito, não, Essa- Aí, gente. ela é a influência, gente, vocês não Ela veem. é a Exactly. influência. Ai, falando nisso, eu vou dar minha carteirada aqui. Eu lembro que na minha escola eu era a única pessoa assumida, assim, o único menino, entre aspas, assumidamente gay, né? Uma gayzona, assim, afeminada, cabelão pá, unha pintada, não sei o que, depiladona. Bem assim, garota, bem assim, princesa, dondoca. E eu Tudo. era a única da escola, assim, entendeu? E tinha eu
e uma amiga sapatão. E a gente era as únicas pessoas, assim, abertamente, assumidamente, né, gaysonas na escola. E aí, depois eu fiquei sabendo que o pessoal mais novo, que era de outro horário, me tinha como referência. Sim. A De gayzinha da tipo, manhã. de ser uma pessoa, assim, abertamente LGBT, de ser do jeito que eu queria ser, do jeito que eu era, tipo, cabelão comprido, unha pintada, e eu usava meus óculos, assim, coloridíssimos, eu usava a roupa que eu queria, e não sei o que, não sei o que lá. E depois eu fiquei sabendo disso, sabe? Os amigos de uma amiga falaram que essas pessoas me tinham como referência ali dentro, sabe? Sim. Mas é isso E é o aqui. pessoal jovem, LGBT, que provavelmente não tinha outra influência Exato. próxima, Uhum. e me tinha ali como referência, sabe? É o que o Dani falou, às vezes o influencer não é um influencer famoso, não é uma celebridade Exatamente, nem nada. É é só uma pessoa que está próxima. acessível ao seu Exatamente. mundo, né? E acaba te influenciando. Então é isso. Você era a referência dessas LGBT Mas assim, como eu era muito novo, eu frente à tinha... ciência, né? Hã? Você nem tinha consciência disso. Não, exatamente, mas assim, eu saí do armário muito cedo. Eu tinha 14 anos. Então, assim, a minha influência era sempre, tipo... A maior referência que eu lembro, assim, pra mim é Madonna mesmo. Tipo, de ser uma pessoa com coragem, sabe? Sim. Era uma pessoa que vocalizava o que ela queria falar e não tinha medo de falar. Então, tipo, eu via... O álbum da Madonna que me influenciou mais na minha vida foi o Erótica. Sim. De falar sobre sexo, de não ter vergonha de falar sobre sexo, de tipo... É uma coisa que eu coloquei na minha cabeça a partir daquele momento, que é... Todo mundo tem tem relação com sexo. Não tem pra que ter vergonha, porque todo mundo tem relação com sexo. Mesmo quem não gosta de sexo, quem odeia sexo, tem uma relação. É uma relação Odiar de é uma ódio. relação. Exato. Odiar é uma relação, gente. Pensa nas pessoas que você odeia. Você tem uma relação com essa pessoa. Quer odiar ela? Ou nem que não seja ódio, que seja indiferente. Indiferença, assim, ainda é uma relação. Ou pelo menos você veio do sexo. Sim, né? exato. Tem mesmo que seja in vitro, alguém precisou leitar um copinho pra você sair. Então, assim, é sexo, gente. Todo mundo tem alguma relação com sexo. Sim. Então não tem pra que ter vergonha, não tem pra que ficar, nossa, não pode falar, vá se fuder. Entendeu? E esse negócio de, tipo, não ter vergonha de sexo e ter coragem para se expressar, ter coragem para falar, foi uma coisa muito que veio, principalmente, eu consigo pontuar esse ponto da minha vida, assim, esse momento da minha vida com a Madonna. O alfinetinho que eu coloco aí nesse ponto é a Madonna, sabe? Sim. De maior influência essas personagens que são, tipo, ter coragem pra falar o que você quer falar e revelar o que você quer falar e não ter vergonha do que as pessoas vão pensar, o que a pessoa vai achar. Sim. E é aí que eu acho que virou uma coisa na minha cabeça que eu tinha até essa época. Eu passei muito tempo indo psicólogo, essas coisas, né? Porque eu não falava, eu não me expressava, simplesmente eu não existia até aquele momento. E a partir dali foi que começou a dar essa virada de eu virar uma pessoa não diferente, mas tipo a pessoa que eu era e tinha sido podada a vida inteira. Sim. Que eu não poderia ser, entendeu? Então, a partir daquele momento que eu vi, as pessoas vão achar o que elas querem achar, e isso não é problema meu. Bom. A partir daquele momento foi que virou pra mim e eu consegui me entender enquanto ser humano pleno dentro de mim mesmo, entendeu? Foi a partir dali. E tem muita influência nela. Foda-se. RuPaula disse isso, né? Exato. RuPaula disse assim, o que a outra pessoa acha ou pensa ou fala sobre você... Se alguém tem um problema comigo, é problema dela, não meu. É problema. Isso pra mim, eu ouvi essa frase numa temporada e mudou pra mim, tipo, muito a vida, assim, essa frase da RuPaula. Olha, também é RuPaula, né? RuPaula. Essa frase que ela falou, acho que foi já numa 9ª temporada, eu lembro até quando ela falou. A primeira vez que eu vi ela falou, foi num reunion que ela falou isso pra alguma das drags que tava ali.
E é isso, gente. As pessoas vão pensar alguma coisa sobre você, vão ter problemas com você. E você não tem poder nenhum sobre isso. Não tem poder nenhum. E isso é muito libertador, né? É muito libertador quando você chegar a essa conclusão de foda-se pro mundo, né? Tipo assim, não tem o que fazer, você vai fazer o quê? Tanto que tem até amigos héteros que, tipo, porque fulano vai pensar isso, porque ciclano falou, bicha. E esse é um pensamento que já faz tanto tempo que eu não consigo ter, que eu não consigo compreender hoje quando alguém fala, mas o que fulano vai achar? Aí, a primeira coisa que passa na minha cabeça é o que fulano tem a ver com isso? Você vai ver que eu ainda, por mais pensar isso, eu ainda tenho às vezes que me policiar para não cometer isso, né? Sim. Esse tipo, porque é muito recente isso. Para mim faz tanto tempo, muito tempo, eu não consigo mais pensar primeiro no que alguém vai pensar de mim, sabe? Se eu penso é por 10 segundos e acabou. Porque tem isso também, né? A gente não pode dizer que a gente não se importa com o que as pessoas dizem. A gente se importa. Seja por 5 segundos, mas a gente se importa. Você tem que tratar aquela informação. No mínimo, tratar e falar, não vou fazer isso afetar. Exatamente. Tipo, estou considerando o que você está falando e estou ignorando completamente. Entendeu? E a maioria das vezes que eu passo por mim, entendeu? Se alguém pensa alguma coisa e me passa, se eu vejo que é alguma coisa que eu consigo aplicar e que vai me fazer bem aplicar, aí ok, eu consigo compreender. Agora, se é alguma coisa que tem nada a ver com a realidade, meu anjo, um beijo pra você, siga a sua vida que eu sigo a minha. Agora, já que a gente tocou em RuPaul, a RuPaul, ela mudou o mundo drag no mundo, né? Sim, o mundo LGBT, né? Mudou o mundo LGBT, assim. Sim. Porque ela colocou na casa de todo, praticamente, pessoa do mundo, né? Dos países mais que consomem, né? MTV, principalmente. E o que tem de história de gayzinha que acabou vendo o RuPaul com a mãe, acabou, né, se aceitando, é impressionante, né? Sim. Eu não sei se vocês acompanham um pouco o trabalho dela, assim, ou... É que vocês começaram e pararam, né, de assistir Drag Race? Não, eu assisti todas as temporadas, né? Mas eu fui conhecer também ela muito velho, né? Então tem muito isso também pra mim. Eu não tive essa influência. Isso que a G falou, por exemplo, entrando um pouquinho pra falar sobre esse assunto, de esse pensamento enraizado, né? A opinião dos outros. Isso é uma coisa tão maçante, gente, vocês não têm noção. Isso é uma coisa tão maçante na minha família. É tão enraizado que, tipo assim, eu realmente tive, assim, curiosidade, mas deixa para um outro episódio. Mas eu tive que sair de casa pra fugir disso, sabe? De verdade. Porque é muito estranho como... Eu não sei o que fez as pessoas serem assim. É uma influência. É uma influência. De um avô Nossa, que se enraizou ali dentro. Demais. E é tipo a família inteira, assim. Isso me dava uma raiva. Até eu conseguir, tipo, quebrar isso. Foi muito difícil. Quebrar esse pensamento, essa virada de chave, igual a G teve, comentando, igual o Felipe também falou aí. Ter essa virada de chave demorou tanto, e pra eu poder, tipo assim, começar a trazer essa virada pra, tipo, minha mãe, por exemplo. Hoje minha mãe, ela já é uma pessoa muito mais aberta, tipo assim, não fala em questão de aceitar minha sexualidade ou não, mas, tipo assim, da vida dela, sabe? Tipo, fazer as coisas que ela quer fazer. E, tipo assim, é muito louco isso, como que a pessoa fica presa, né, nesse looping, que ela tá infeliz, fica sabe? Ela sabe na que opinião ela tá dos outros, né? Isso é muito acorrentado, sabe? É complicado isso. Por isso que a gente entra nesse assunto de influência. É interessante a gente observar o que a gente pode tirar de bom com isso, né? Porque tem muita coisa que se tira, né? Eu cresci em família grande, igualzinho assim, sabe? Que primo, tio, tia, dependia da opinião do outro. Um dependia da opinião do outro. Então, quebrar isso é muito difícil, né? É muito difícil, então por isso que eu falo, eu não consumia isso na minha infância. Eu fui começar a ver, tipo, artista pop, por exemplo, igual Rihanna, que eu sou apaixonado, Ariana. Apesar que a Ariana é mais novinha, né? Mas a Rihanna, por exemplo, eu só fui escutar bem depois de mais velho, porque eram coisas que não existiam na minha casa. A gente não tinha, tipo, TV paga, então a gente assistia só o que tava na TV aberta, então na TV aberta você tinha o quê? Aqueles apresentador tudo heteronormativo, que também descobrimos depois, né, de assuntos de apresentadores aí, né, que também tinham vidas ocultas, e era aquilo. Eu convivia assistindo aquela piscina de amido de milho lá, sei lá, aquela piscina louca, com as mulheres peladas focando na bunda, no peito, e os homens lá rindo e batendo palma. Aquilo ali era a visão que eu tinha todo santo dia. E aquilo era o normal, era o certo. Então, se eu não seguisse aquilo, eu tava errado.
Entendeu? Eu acho que tem muito isso também da questão da influência da TV aberta, né? Porque a TV aberta era o acesso à maioria das pessoas. Então você via o que estava ali. Então, se era aquilo que eu tinha acesso, não tinha outra coisa fora daquilo, não tinha um outro mundo pra Sim. mim. As coisas só foram surgindo depois. Então, por isso que eu falo assim, eu sou carente de coisas antigas, porque eu não tive acesso a elas, só fui ter acesso bem depois, igual o caso do RuPaul. O RuPaul eu fui ver bem depois, aí eu vou assistir tudo de tanto que eu gostei. Né? Hoje eu parei um pouco, tô 2 temporadas atrasado, mas assisti muito, sabe? Foi uma coisa que me ajudou tanto que eu falo assim, poxa, por que eu não vi antes? Né? Pra mim também foi bem assim. E a culpa é sua, viu, Paula? Por que não foi pra TV aberta? Cadê? Por que você não tava na Globo? Mas é isso, eu também, eu fui ver RuPaul só depois de casado com o Greg já. Ele assistia e quando, olha que loucura, ele assistia, eu morando com ele e eu não me interessava. De tantos preceitos que eu já tinha, né, na minha cabeça, não vou querer ver isso. Aí depois ele, não, você tem que assistir, depois eu insisti muito, e eu assisti, aí me apaixonei, sou viciado, a gente fez, sexta-feira fez a final com um monte de gay aqui em casa, então é isso, a gente é tão influenciado na vida inteira por um negócio que você quebrar isso é muito difícil, né? É muito difícil, amigo, pra você ter noção, tipo, acho que o primeiro gay que eu vi em TV aberta na vida foi bem depois, assim, tipo, porque eu sempre acompanhava muito a TV aberta, assistia muita novela, muita coisa. Quando tinha aquelas malhação, que tinha uma malhação uma vez que mostrou um personagem gay, só que eu não lembro quem era, e que, tipo assim, o maior contato que teve foi ele segurando a mão do outro cara. Era aquilo. Nossa. Então, aquilo aí pra mim, eu falei assim, existe. Tipo assim, Exato. sabe? Porque eu não tinha noção, sabe? Não mostrava isso, né? Vocês ainda são mais testemunhas do que eu, não tinha E aquilo. quando mostrava era meio Era que pejorativo, chacota, né? ou então engraçado. Uma coisa assim, sabe? Era o Patrick do Zorra Total, que ameaçava com a faca, todo mundo zoava com ele. É o caso próprio da Vera Verão, que foi o primeiro positivo que mostrou, mas assim, ainda tinha a chacota em cima dela, né? Que muita gente Não, gostava. Ela tinha esse papel, né? Verão era xingamento nas escolas. Tipo, a gente não tinha ciência, né, daquele negócio. Mas aí, sabe uma pessoa que eu acho que assim mudou também muito, e aí mudou em grande escala e a gente não deu valor, eu acho que principalmente a comunidade não deu valor suficiente, é o Paulo Gustavo. Sim. Sim, Paulo Gustavo, ele conseguiu entrar nas famílias tradicionais brasileiras e exigir respeito, né, por a gente, do jeito dele, do jeito engraçado, do jeito de sendo quem ele é, né? E a gente, sei lá, eu mesmo falo por mesmo, a gente não entendia ele quando ele estava vivo, né? Sim. Só foi entender a grandiosidade do que a importância do que ele é e do que ele foi, sei lá, depois, assim, né? Quando a gente botou a mão na cabeça. Mas o que ele fez, ele tem um filme com maior bilheteria, um filme nacional de maior bilheteria. Então, tipo, ele levou pessoas evangélicas, pessoas de todo tipo para assistir ele, e ele não é a chacota do filme, né? Ele passa uma mensagem. Sim. O Paulo Gustavo, para mim, assim, influenciou muito a favor da gente, da comunidade LGBT, assim. Sim. Gigante o poder Por mais que dele, não tenha sido uma influência individual, né? E nem militância, né? Exato, ele não foi na militância, foi uma coisa orgânica, eu não sei explicar, assim, mas você vendo os exemplos de pessoas, até de jovens, de pessoas que falaram que foram assistir o filme com a mãe tradicional, com o pai tradicional, e dali começou a ter uma outra visão sobre eles. Abertura, né? Sobre o tema, sobre falar. Acho que infinito as famílias que tem, assim. Sim, com certeza. Com a influência do Paulo Gustavo, né? E eu falo, tipo, eu não dava valor mesmo, tanto que eu nem assistia muito, sei lá, algo me incomodava, mas aí vai em cima dos nossos preconceitos. Ou mesmo quando você também aí entra, né, você quer que a pessoa tá ali, presente em todos os movimentos, porque a gente ainda precisa muito disso, né? Sim. E aí tem um negócio que entra no... Cada pessoa tem sua versão de representatividade, né? Sim. Então, assim, a pessoa não se via representada ali no Paulo Gustavo, já logo rejeitava, porque ele se veste de mulher, porque ele fala assim, porque ele fala assado, porque é feminada, porque ele é, sei lá, branca demais, careca demais. E aí ou não milita demais. Não né? milita demais, milita de menos. E as pessoas vão tendo as suas... Teve um... Agora, voltando para os influencers, que é a nova profissão aí na natureza, surgiu aí na natureza. Teve um... Como é que fala, menina? Lembra que teve a parada online? Sim. Lembra? Na pandemia. Isso, durante a pandemia. Sim. E
aconteceu um bafão, que aí teve gente que falou que não foi convidada, aí depois veio gente falar, você foi convidada assim, você rejeitou, você não respondeu o e-mail, você fez isso, você fez aquilo, você viu outro. Aí teve um monte de gente que reclamou que não foi convidada e depois descobriu que era bolsonarista, então assim, né, Não fazia bom parte, senso, né? Exato. E, enfim, e aí a Lorelai gravou um vídeo logo depois falando sobre essa polêmica, Lorelai Fox, que, né, é influencer. Sim. E ela gravou um Maravilhosa. vídeo logo depois falando: tem gente que não quer representatividade. A representatividade para a pessoa é ela no palco. Ela não quer representatividade, ela quer protagonismo. Sim. E aí é coisa diferente. Isso, Então, assim, a pessoa quer estar no Bem. palco. Não interessa que tenha uma pessoa igual ela lá Exato. no palco. Ela não vai se ver ali. Ela quer ela Ela. no centro. Ela quer ela ponto quer ela ser o ponto de movimento. Ela quer ser a pessoa que Ela quer representa. representar, exatamente. Então ela falou assim: eu abandono a representatividade, eu não represento mais ninguém que não queira ser representado por mim. Eu estou me representando. Sim. Se você se enxerga em mim, tô aqui para isso. Se você não se enxerga, o problema é seu, você vai buscar o seu protagonismo. E eu acho que é muito essa realidade. A gente tá num negócio, assim, um discurso muito raso sobre representatividade. E, assim, as pessoas acham que você colocar um gay representa todos os gays. E aí você vai ter aquela gay que é padrão e não sei o que, e ela vai xingar horrores porque colocou uma gay afeminada. E não pode representar com as gays afeminadas. Porque não é. E não sei o que. Essa gay só quer se ver no palco. Sim. Só que ela quer se ver no palco do jeito que era antigamente. Tipo, heteronormativo, sem nenhum estereótipo. Não pode representar com estereótipo. Não pode. Gente, eu sou estereótipo. Eu sou estereótipo. Eu sou uma gay afeminada, cabelão. Eu sou uma gay que cuida da pele, que limpa a casa 10 vezes por dia, viciada em limpeza. Eu sou uma gay que fez modas. Eu fiz modas. E aí? Eu sou o estereótipo de cima e embaixo, bicha. Eu não posso ser representado por quê? O problema não é estereótipo, o problema é como você trata ele, né? Exatamente. Porque a esse é o TV problema. tratava com Aí chacota, a né? pessoa ataca aquele personagem ao invés de atacar o problema que gerou aquilo, entendeu? Exato. Então a pessoa não vai atacar, tipo, o controle heteronormativo que gerou aquele negócio. Ela vai atacar aquele personagem porque é caricato demais. Aquele personagem caricato existe. Exato. Existe. Todos os dias a gente encontra com um. Sim. O problema é o que aquele personagem está representando dentro de uma obra completa, né? Como é que ele está sendo... Justamente. Como é que aquela representatividade está servindo ali. Mostrando, sendo Não exibido, adianta né? também colocar meia dúzia de heteronormativo sei lá, numa série qualquer, e aqueles heteronormativos ter a profundidade de um pires, Sim. né? Só tá ali pra mostrar. Tem camisa, tipo, elite, né? A Netflix tem Serve pra nada. tem colocado o personagem LGBT em todas as séries. Mas quais têm profundidade? Exatamente. Nenhum ali se aproveita. É Justamente. tudo padrão, tudo heteronormativo, tudo. Nenhum fala fino, né? Os bofs de 30 anos representando os de 16, mas estamos aí. Enfim, padrões, né? Mas é muito isso, né, amiga? Não tem jeito. Tipo assim, aí você chega naquele assunto que o povo fala, ah, mas põe gay em tudo, gay tá na moda. Gente, gay não é questão de estar na moda, não. É que sempre existiu. Exato. Entendeu? Sempre existiu e só na verdade, a gente só tá querendo refletir o que existe na sociedade, entendeu? Quando a série, o filme, igual você entrou nesse assunto, consegue captar isso com artistas, com pessoas que, né, estão ali representando mesmo, né? Estão ali influenciando a massa da sociedade. É muito bom você ver Sim. isso, né? De forma correta, né? E aí entra também muito naquele ponto que eu acho que a gente falou também no começo, tipo assim, é de saber ver quem realmente tem que ser tratado como influencer. Não é dar palco pra gente que não tem nada, Exato. entendeu? É vazia, é rasa, igual o Pires, igual a gente falou. Tipo assim, a pessoa, ela chegou ali porque de alguma forma aconteceu. Seja pelo público, seja por, sei lá, e foi um viral, foi um vídeo viral. Aí, enquanto o povo foi dando um cargo e aquela pessoa não assenta o peso que tem a sua representatividade ali, assim, eu tenho tantos seguidores comigo. A partir do momento que você começa a ligar que você tem responsabilidade em relação a isso, né? Eu não tô falando que você tem que carregar isso, né? Igual o caso da Lola ela falou. Tipo assim, você tem que estar ciente Sim. apenas. Assim, poxa, estou ciente de que se eu virar público e falar merda,
é 1 milhão de pessoas que vão, talvez, vão ser influenciadas por Sim. isso e vão começar a falar Vou comprar merda. essa merda. Entendeu? Então, tipo assim, então pelo menos, eu gosto de falar merda, gosto, mas não vou falar merda na frente de uma câmera, entendeu? Porque eu conheço, eu entendo isso, sabe? Eu acho que tem que ter muito isso, você saber filtrar as coisas, né? E entra também naquele assunto que você falou de que, tipo assim, tem influência, por exemplo, que fez merda, mas também que fez muita coisa boa. Então, vamos saber aproveitar o que é positivo dali, né? Buscar aquilo ali e tentar trazer pra gente, não dar palco pro ruim, né? Porque se for também nesse ponto, né? Complicado. Não, meu bem, o que você acha disso? Ai, gente, eu concordo muito e sobre essas questões também de querer colocar pessoas pra só estar ali. Tipo, ai, vamos colocar uma gay, joga alguém ali, pronto, deixa ela fazer só pra ter, pra ninguém encher o saco. Ou então coloca um corpo bonito ali só pro povo falar sobre. Eu acho. Gente, e também é aquilo, não tem um fundo. Você não gosta do personagem, você não se identifica nem nada. Tipo, tem séries muito boas que mostram muito isso, tipo Sex Education mesmo, Sim. que tem a afeminada, tem a lésbica que tem uns gostos totalmente diferentes, fala muito de sexo também. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que lá tem o hétero, tem o gay, tem a lésbica, tem a não binária, todas as letras, eles não precisam jogar ali uma pessoa aleatória ou então um corpo bonito, alguma coisa para mostrar, Sim. sabe? É natural, é fluido, sabe? Então, tipo, é o que tá acontecendo aos poucos, mas ainda falta muito. Então, é essas influências que a gente precisa, sabe? De não jogar na nossa cara, esfregar, De falar, toma qualquer essa gay jeito, aqui. né? De qualquer Hum. jeito, sabe? Sim. É Então, trabalhar A o Netflix, fundo, igual a gente ela falou, né? criou o personagem gay friendly, que ele tá em toda a série. É, Gay amigo, sabe? Ele tá em toda a série, mas nem sempre, tipo, né? Ele é. que o roteiro dele é uma frase. Exato. Aí sabe uma pessoa também que eu acho que agora tá muito, que é a Alice Oseman, que fez Heartstopper, né? Sim. Que ela vai influenciar aí, tipo, um mundo, eu tenho Sim. sentido um mundo de literatura LGBT, de HQs, principalmente por causa dela, né? Sim. Que ela fez dinheiro, na verdade foi por causa do capitalismo, né? Que ela fez dinheiro Lógico. com isso, e aí o que tá surgindo de histórias LGBT, de livros, de HQs também é incrível, né? Uhum. E agora vai ser a última temporada, né? nossa, É um movimento muito bom, eu acho, né? Sim. Tipo, e aí você tem uma influência Positivo. exato, positiva e, tipo, é uma influência no mercado que ela vem, né? Sim. Que é, tipo, séries, Sim. então vai ter muito mais séries naquele estilinho Heartstopper, Young Royals, né? Esses romances teen, Sim. LGBT e um público LGBT muito grande, na literatura também, nos quadrinhos, e parte muito dela, né? Sim. Eu descobri é um movimento, pelo que eu vi, recente de livros com personagens LGBTs, e aí você vai ver os escritores, a maioria são 30 a menos. Então são as pessoas que estão, tipo, que agora estão começando a escrever histórias e estão sendo publicadas porque existia um público para consumir isso, Sim. lógico, né? A gente Só que não era atendido. não era atendido. Então, a Alice, eu acho que ela revolucionou esse mundo também. Sim. E está influenciando todo o mercado de literatura mesmo. Chupa J.K. Rowling. Aí, Seu lixo. tudo. Seu lixo. Nossa, e a gente tava muito acostumado com essas coisas em relação à desgraça, né? Tipo, era um filme, uma série, ou até um livro de uma pessoa gay, lésbica, se assumindo, passando pelo aquele processo Morrendo, né? difícil. E hoje, morrendo, nossa, muito. E hoje a gente vê um romance, uma coisa que sempre existiu, Exato. sabe? Um romance, uma coisa leve, ou talvez amigos, sabe? Só isso. A gente só quer tipo, ver o que a gente vive também. é igual com Amor Simon, gente. Aquele filme ali, Sim, pra eu mim, comprei esse filme. Tudo. é que ele influenciou, sabe, Sim. tudo. Eu acho que o conjunto ali foi uma das viradas, Sim, né? Da gente ir no sim. cinema, a gente tirar, tipo assim, expor muito a verdade, né? Pra muita gente. Né? E usar aquilo de forma de comédia, né? Porque tem uns pontos de comédia que fala assim, e se fosse um cara hétero se Exato. assumindo hétero,
na família. Aquela cena é cômica demais e realmente é uma virada de chave pra muita gente que às vezes não tinha essa associação na cabeça, né? Não, e a gente Então é saiu do cinema desse filme assim, tipo, é um filme tipo 5 estrelas, cultura que vai ganhar Oscar? Não, mas nem todo filme precisa ser, né? Porque nem todo filme é hétero assim, porque todo filme LGBT precisa ser assim, né? A gente só quer uma comedinha boba ali pra dar umas risadinhas em um momento. Eu acho né? que esse movimento. que mostra a realidade, né? Eu acho que esse movimento de autores e sagas e não sei o que, LGBT, né? Eu acho que tem um. A J.K. Rowling ela é completamente problemática, óbvio, mas tem um pessoal que começou a ler por causa dela. Isso é inegável. Isso não dá pra negar. Tipo, antes de a gente descobrir que ela era tosca, ela alterou, ela formou muita gente, ela mudou a literatura. E eu acho que muita gente, esses autores que vieram agora, que estão falando sobre LGBT, escrevendo sobre histórias LGBTs, não sei o quê, foram muito influenciados principalmente para entrar no mundo da leitura por ela, Sim. mas principalmente pela falta de. Sim, sim. Eu acho que um dos maiores influencers do mundo é a falta. É. A falta de LGBT na obra. Falar assim, eu gosto de literatura, eu vi ela escrevendo assim desse jeito, eu gostei, só que faltou isso aqui, eu não me vi aqui. Então deixa eu escrever. Então a falta de alguém que te representasse, de alguém que fosse como você, de alguém que te espelhasse dentro daquele universo, é a coisa que leva o pessoal a começar a escrever. Tipo, eu queria ver histórias desse jeito. Então, assim, pegar uma personagem que é incrivelmente problemática, mas que teve uma influência em algum ponto da história e alterou, né, o curso da história de alguma forma, dentro de um mercado, obviamente, né, nichado, sim. E tal, que é o mercado de infanto-juvenil, principalmente, porque Heartstopper é uma obra infanto-juvenil. Exato. Então, assim, ela é o cão, mas tem um monte de autores aí que vieram depois dela, né? Que você falou. Que foram inseridos no mercado. Não são necessariamente admiradas. Exatamente. Ela influenciou. Nem todo influencer é positivo. Gente, eu fui ler o primeiro romance com personagens gays no ano passado, com 38 anos. Aí você... 38 anos para ler um romance de um personagem... Eu li há muito tempo atrás, chama Salto Mortal, é muito bonito, mas não é declaradamente ali um romance, sabe? Uhum. Fica aquela amizade com charme, com flerte, fica subentendido. Fica subentendido, mas um casal gay realmente o ano passado, então tipo... eu lembro a primeira vez que eu li um livro horroroso. Chama O Terceiro Travesseiro. Alguém já leu esse livro? Foi sucesso nos anos 2090 também, né? Eu não li também. É bold, mas assim, tá bom pra quem era. Tava de bom tamanho. Essa questão da J.K. Rowling, por exemplo, de escrita, você vê como é aí que a gente tira a influência positiva das coisas e consegue moldar pra ficar melhor. Sim. Eu acho que quando a influência parte disso, é muito bom. Então, por exemplo, que você falou assim, pessoas que começaram a ler, a escrever, a falar sobre porque recebeu a influência dela. E começar a escrever as próprias histórias, e histórias melhores, e você vê que são autoras melhores. E isso é muito bom. Porque aí você sempre tem isso, eu gostei disso, então, aquela influência é interessante, mas a gente ia fazer isso, a gente pega aquilo como base, né, como referência, e você cria algo melhor. A partir disso, aí você vê que a coisa foi certa, a pessoa conseguiu filtrar uma coisa positiva que veio dali, né? É que assim, tem um ponto que a gente tem de... ela fez o negócio lá e tal coisa, mas agora a gente tem que ver o outro lado, que ela ainda é uma influência, só que ela é uma influência negativa agora, porque o dinheiro dela, ou a influência que ela tem, os fãs que ela tem que ainda seguem ela, que ainda são fãs e consomem as ideias que ela ainda propaga, né? Que são extremamente problemáticas. Justamente. Aí a gente tem uma influência negativa aí que é assim, a gente não pode negar que ainda é influência. Não, né? Ela é influente. É influente dentro que tem influência. Exatamente, ela é uma influência negativa de transfobia. Ela tá injetando transfobia todos os dias na sociedade, todos os dias. Qualquer assunto que ela abra a boca pra falar, fala transfobicamente, né? Esses dias eu tava muito pensativo sobre isso. Porque eu amo Harry Potter. Harry Potter foi importante pra mim, mas eu não consigo mais olhar pra Harry Potter hoje por causa dessa imbecil. Aí eu consegui definir assim, Harry Potter é como se fosse um ex-namorado.
que a gente teve uma história bonita, viveu momentos maravilhosos, mas ele fez uma desgraça. Mas tá na hora de seguir na frente. Não, né? então, ele fez uma desgraça tão que É. hoje é uma pessoa que você Despreza. mas não prejudica a história que você viveu. Porque Harry Potter foi importante para mim. Foi por causa de Harry Potter que eu reaproximei da literatura. Sim. Harry Potter é uma história de inclusão. Ele literalmente é uma pessoa que é excluída do mundo e se sente incluído ali naquele grupo que ele encontrou, entendeu? Então, Sim. Harry Potter em si. Mas hoje não dá mais para acompanhar o trabalho dela por todo o financiamento que ela faz transfóbico. Sim. Mas não quer dizer que eu preciso Justamente. odiar Harry Potter. Né? Eu posso não consumir Exato. ele hoje mais para não sustentar essa transfobia, mas eu tive uma história e a história está no passado, respeitada, e vou ficar lá. Exatamente. Né? Ficou com Deus. Eu não consigo muito ver esse negócio de separar o autor da obra. Não, pro presente Então, eu pro acho presente que não. já foi. Mas eu não Porque, vou por odiar. exemplo, se Roman Polanski lançar um filme amanhã, eu não vou no cinema assistir. Você entendeu? Se o... Como é o nome dele? Woody Allen lançar um filme amanhã, eu não vou no cinema assistir. Sim. Você entendeu? Eu não consigo esse negócio de separar o autor da obra, porque não tem como, isso não existe, legalmente isso não existe. Você vai pagar o autor de qualquer jeito. É, Se você for lá pra comprar sempre. qualquer coisa de Harry Potter, um chaveiro, você vai pagar ela. Aí, Ela vai ganhar os 10 centavos dela, mas vai ganhar. Mais do que isso, a ideia dela está presente em algum momento ali, alguma coisa está presente, né? Com Então, certeza. tipo, Ela não faz parte da produção. Mona, ela pode não fazer parte. Isso quer dizer só que ela não está trabalhando. Mas ganhando ela está. Os royalties dela tá tá garantido, né? Se não pagaram antes, estão pagando durante. Se não pagaram durante, vão pagar Com depois. certeza. Então, assim, ela vai ganhar de qualquer jeito. Se você for assistir um filme do Roman Polanski, ele vai ganhar um dinheirinho. Se você for assistir um filme do Woody Allen, ele vai ganhar um dinheirinho. Então, assim, não quer dizer que as obras deles não influenciaram o mundo e não sei o quê. Uma das maiores revoluções do cinema foi aquele Nascimento de uma Nação. Um dos filmes mais racistas da história da humanidade. sim. Feito pela Ku Klux Klan, gravado com o dinheiro da Ku Klux Klan. Então, assim, é um filme que revolucionou o cinema. Técnicas de edição, técnicas de som, técnicas de filmagem, câmera, revolucionou tudo no cinema. É um dos piores filmes já feitos na história da humanidade. Então, assim, Justamente. esse negócio de separar o autor da obra, isso não existe, gente. A obra fez o que ela fez e ela não pode mais ser consumida daquela forma. Sim. Acabou. Se você tem essa compreensão de que tem como separar uma coisa da outra, isso você tá criando na sua cabeça e não tem qualquer fundamento na realidade. Tira isso da cabeça, porque você vai continuar pagando quem tem que receber legalmente. Mas acho que é por isso que tem surgido tantos escritores LGBTs. Porque a gente Sim, não quer mais consumir exatamente. esse tipo de história. Eu acho que esse é o dela ponto positivo social, que saiu daí. As pessoas que estão ali naquele meio, que foram influenciadas por aquela acolhida que houve, né, dentro do mundo da literatura, que, gente, vamos ser sinceros, né, as pessoas não liam há quantos anos, né? Não tinha o hábito de ler, né? Com certeza. Assim, dentro de casa, a gente sempre teve o hábito de ler. Eu consumia livro. E Harry Potter foi um dos pouquíssimos livros que eu não li na minha vida. Não vou mentir. Eu não li. Eu fui ler Harry Potter no 7º, quando foi lançar o filme. E depois eu li todos os outros e tal. Mas, assim, não era o que eu consumia quando eu tava crescendo. Eu consumia outras coisas. Eu consumia mangá, eu consumia... eu vou ser chata, vou dar carteirada. Eu consumia Shakespeare, eu li Shakespeare, foda-se. Vai se fuder. Eu sou chata, gente, por isso que eu sou enjoada. Eu li Macbeth, eu li No Sonho de uma Noite de Verão, eu li essas coisas. Porque era o que tinha em casa, tá? Sim. Eu não ia comprar livros, a gente não tinha condição de, sair todo dia pra ir comprar um livro. Então eu li o que tinha lá. Então tinha esses livros, né? Na casa da sua avó, na né? casa da minha avó, que era tipo livros antigos. Tipo, você abria o livro, a minha rinite atacava. Eu lia o livro espirrando, bicho. De tão velho que era. Mas é o que eu tinha pra ler. E eu gostava muito de ler. Eu gostava de, tipo, eu fingi que tava passando mal pra não ir pra escola, pra ir pra biblioteca um dia. A Biblioteca Municipal de Santo André. Olha que CDFzinho. Eu fingi que eu estava passando mal e falei assim, melhorei. Me leva na biblioteca. Ai. Meu Deus do céu. Foi uma coisa assim, muito maluca de tipo, não foi a minha influência. Mas eu entendo, tipo, ela foi minha influência no cinema. Você entendeu? Harry Potter foi minha influência no cinema. De tipo,
Sim. Nossa, esse mundo mágico e não sei o quê. No cinema eu consegui entender como criar um universo, como compreender um universo novo, entendeu? Importância. Exato. Sim. Não, mas é isso que eu falo, amigo. Tipo assim, eu acho interessante, porque, por exemplo, assim, é uma influência negativa hoje, é uma influência negativa hoje, né? Se a gente for voltar tudo atrás, não vai apagar tudo que a gente fez. Tem hora que mesmo que eu olho pra minha tatuagem aqui das Relíquias da Morte, dá vontade de arrancar e jogar fora. Mas eu penso, assim, como uma parte, assim, igual o que o velho Chico fez, né? Essa metáfora que ele fez sobre a questão do ex-namorado. É uma lembrança que você Sim, guarda, é algo que te exato. mantém ali, e de certa forma a gente entra naquele ponto, pelo menos que eu acho interessante falar, tipo, essas influências negativas que a gente teve aí, seja nessa parte de literatura, cinema, filmes, você entra na parte da política, que a gente falou um pouquinho, coisas ruins aconteceram, influências negativas vieram a acontecer, mas ao mesmo tempo que essas coisas ruins estavam acontecendo, novos influências estão surgindo para quebrar isso. Então, eu acho que o legal é você saber confrontar, né? Você usar a parte negativa como um argumento, né? Uma força para surgir o positivo, Reação, né? sabe? Ter reação. Um exemplo, isso também, foi a reação. Então, eu acho assim, quanto mais você consegue sacar essa diferença e você consegue filtrar, principalmente, né? Porque, gente, outra coisa, nenhuma influência é perfeita. Não. Todo mundo tem suas falhas. Né? Qualquer pessoa assim, que a gente fala assim, nossa, essa pessoa é foda. Essa pessoa vai ter as falhas dela, só que ela tem a ciência, igual eu falei, de virar público e não falar as merdas dela. Exatamente. Ela vai usar a chave que ela tem pra influenciar aquele público que a segue. Aquele babado. Esse Então, eu tweet acho tem a duração de 24 horas. Justamente. Então eu falo assim, quando você já tem aquela influência que tá cagando o que tá acontecendo, eu tenho um público, foda-se, eu não tenho público, foda-se. Então a pessoa vai estar ali, ela vai falar a merda que tem pra falar e ela não tá se preocupando com isso, sabe? Então eu acho que é muito você saber ter essa ciência, você saber filtrar e você saber absorver o que vai me fazer bem, o que vai de acordo com a minha representatividade ali na frente, e o que não vai me fazer bem e o que eu posso fazer contra isso, Sim, né? Então, a partir desse momento que você consegue usar as duas influências dessas duas maneiras, eu acho que aí você gira a chave. Sim. Eu acho que isso aí, eu acho que é o segredo, assim, pra tudo, sabe? Exactly. Você saber abstrair o que te faz bem e bloquear o que não te faz bem, sabe? Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a influência é uma coisa que é muito pesada, muita gente já fez muita coisa errada por conta de certas pessoas que estão com esse palco. E é bom a gente ter esse canal aqui, a gente falando igual com vocês aí que estão ouvindo agora, pra vocês tomar muito cuidado, gente. Toma muito cuidado mesmo. Eu acho que, tipo, os adolescentes, crianças, até Principalmente. quase adultos, né? Estão nessa fase de quase adultos de hoje, eles não têm esse pensamento que a gente tem de conhecer a pessoa, procurar mais. Então, tipo assim, igual o exemplo do começo do podcast, da Pipoquinha. Tipo, do nada, ela virou uma influência para várias pessoas. Mas gastou quanto tempo para isso? Meia hora, uma hora? E pra gente não era assim. Eu tinha que ver muitas coisas da pessoa para ela me influenciar. Então, hoje em dia, o pessoal, nossa, gostei, vou ser influenciado pelaquela pessoa. Então, abre o olho, tipo, procura. Ou então, abre o leque, não existe só aquela pessoa. Sim. Talvez ela é ruim, mas tem uma outra que tá do lado ali, que faz a mesma coisa, mas faz bem. Não faz um lixo igual a outra, sabe? Exactly. É o que o Dani falou, você vê que a pessoa, um influencer seu, fez aquilo errado, aponta que tá errado. Né? Tipo assim, faz uma movimentação ali e fala assim, não, tá errado. Porque a pessoa tem que reconhecer que ela tá errada e se corrigir. Porque aí... E se ela não se corrigir, corre. Corre. Se ela não se corrigir, corre. Fugida. Significa que ela Sai fugida. A gente não é necessariamente dar o cancelamento também, né? Todo mundo tem como se retratar. Às vezes foi naquele dia que aconteceu uma merda, enfim. A pessoa só aponta o erro, tem que apontar o erro, fala assim, não, você fez errado, vai lá e corrige o que você fez, que isso aí não tá certo. E aí pronto, tipo assim, não é dar palco pra pessoa que continua fazendo errado, que é o caso da J.K. Rowling que a gente falou aí, né? Enfim, só queria dizer isso. Corrijam seus influencers. E, assim, quando o negócio extrapola, né, o influencer negativo, como a J.K., e começa... J.K. Rowling, viu? Não a J.K., a outra J.K. esquisita. J.K. não. E ele extrapola e vai pra política. Por exemplo, a J.K. Rowling financiando
partidos políticos dentro da política, né, britânica lá, financiando uma parlamentar que tem um discurso altamente xenofóbico, racista, além, obviamente, da transfobia dela diária, e partindo aí, né, esses influencers que vão para a política. Existe, obviamente, como a Erika Hilton, né, uma mulher trans agora dentro da nossa política. São esses exemplos positivos que a gente está buscando, mas esses negativos, né, que vêm de outros lugares e financiam políticas para cercear liberdades dentro da sociedade, né? Como é que vocês veem isso aí, gente? Tipo, influência política, a influência política está na nossa vida todos os dias, você gostando de político ou não. Sim. Então, assim, a política que vai decidir quanto você ganha, o que está na sua mesa para você comer, o que você pode comprar no mercado, tudo isso é política. Então, assim, tem a extrapolação do influencer que vai influenciar esses seguidores para um caminho esquisito, que é, como a gente falou, J.K. Rowling financiando políticos de direita, a gente tem dentro da política mesmo, Jair Bolsonaro, né, que o filho da puta desgraçado do lixo, arrombado, rato de esgoto, filho de um bueiro, que, né, tava aí e fez um estrago que fez, e a gente ainda tá lidando com esse estrago, né, aí todos os dias aí, Sim. notícia de nazista invadindo escola e não sei o que, gente entrando em creche, enfim. Essas influências que... Sim, gente, é influência, isso é influência. É um político que ascendeu ao poder com um discurso violento de morte a não sei quem, de submissão das minorias e não sei o que, e esse povo comprou esse discurso e estão aí fazendo o que era que ele pediu para ser feito, né? Isso é influência. Sim. Agora a gente aí tá com o Daddy Lula para tentar reverter um pouco desse quadro, que não vai ser fácil, né? Aparentemente, vai ser muito trabalhoso. A gente tem a Erika Hilton aí como exemplo de positivo, de influência positiva, que veio das redes sociais, né? Ela cresceu muito nas redes sociais, a Erika. Sim, a Erika é travesti que morou na rua, conhece, tipo, toda a vivência, né? Sim. Então ela eu acho que ela vai ganhar muito poder e vai ganhando isso, vai representando uma outra camada, vai influenciando outras pessoas a surgirem também, né? Sim. Então, quantas Ericas... E a campanha que teve de artistas em favor da Erika também, né? Foi importantíssima. E isso que é influência boa. Tipo, gente caminhando o seu público. Também, né? Gente encaminhando o seu público pra um... Como é que fala, menina? Objetivo. Isso, aportar o pessoal dentro de uma coisa positiva, dentro de um quadro positivo. Desembocar num lugar bom. Sim, né? Sim. Tipo, eu trago meu público, eu apresento ideias positivas, eu apresento política boa, eu uso a minha influência para o bem, né, da sociedade no todo. Sim. Exato, não. E é necessário, né? E, tipo, Sim. E nem toda representatividade eu não sei falar essa frase, você falando que nem tipo o Clodovil, que era um gay, mas nunca representou, era deputado gay, mas nunca representou a comunidade. Nunca. Né? Então não basta ser qualquer representatividade, né? Nem toda representatividade importa. Exatamente. É isso que você queria dizer. Nem toda representatividade importa. Sim. Então, vamos ter, que os meninos estão falando, vamos ver para escolher direitinho quem que a gente vai seguir e quem que vai nos representar, né? Exato. Com certeza. Certo? Temos. Gente, vamos indo pro nosso Indicacholas da semana. Acho que a gente já deu nosso fecho, nosso lacre, né? Já. Nem era pra ser um episódio de fecho, mas acabou sendo. Era pra ser uma outra coisa, o tema foi desenvolvendo, foi crescendo, me absolvendo. Não sei o que aconteceu. Enfim. Mas tudo se amarra no que a gente falou. Eu acho que entrou, sabe o que? O poder da influência. Será? Eu acho que foi uma coisa ali. Influencia. Gente, hoje então o nosso Indicacholas vai ser um negócio assim mais diferente. Influências. Quem que a gente deveria se influenciar por? Sim. Posso começar? Pode, começa aí. Eu vou indicar um livro que eu descobri, uma autora que eu descobri, que ela tem livros, e são livros tipo Heartstopper, assim, sabe?
bem levinhos, bem Rapidinhos, livros de história única. é uma Então leitura não tem rápida, fácil. continuação, começo, meio e fim, a história termina, romancinho. Eu li o Em Águas Profundas, que é lindinho, é quase uma história da Pequena Sereia com um casal gay. Ei. É fofíssimo. Que bonitinho. Fofíssimo. Então, tem esse livro, Em Águas Profundas, e agora eu tô lendo Para Sempre, que é um grupo, é como se fosse um grupo de RPG, são os personagens, e aí eles precisam dominar um reino, e aí o menino precisa casar com alguém, e aí ele precisa escolher um marido. Então, é o princípio. Então, são histórias bem fofíssimas, livros não são grandes, compridos. Então, E quem que é a autora? F.T. Lukens é o nome dela. E tem vários outros livros. E aí tem outros, mas os outros acho que não estão em português ainda. Esses dois são os únicos que eu encontrei em português. Que é o Em Águas Profundas e o Para Sempre. Exatamente. F.T. Lukens. Bonitinho. Anotem aí. F.T. Lukens. Exato. Minhas velhas. Eu vou falar o seguinte, eu vou puxar uma pergunta que o velho Chico me trouxe aí no podcast sobre questão de games, né, influência de games, que eu fui ter isso muito depois. Então, assim, a gente tem um gamer que eu acompanho, que eu gosto muito do trabalho dele, ele não é muito famoso, digamos assim, que o conteúdo dele é mais, assim, mediano, né, tipo assim, em questão de alcance, né, ele tá um alcance médio. Eu sou apaixonado no DMFW. Quem não acompanha o trabalho dele no YouTube é muito incrível, sabe? Tipo, ele é um cara incrível. Esses tempos agora ele passou por um perrengue muito louco, que ele perdeu as contas. Então, tipo assim, imagina você perder o trabalho da sua vida, né? E ele há muitos anos que ele já tá fazendo conteúdo de jogos. Ele é apaixonado com Resident Evil, mas ele joga outros jogos também, God of War, sagas de terror em geral, Silent Hill, ele é apaixonado também em outros jogos. Então, quem não acompanha as gameplays, o trabalho que ele faz, ele buscou já dubladores de The Last of Us, por exemplo, do jogo, e teve bate-papo com eles, com elas, foi muito legal. Tipo assim, ele sempre traz essa dinâmica dos games pra ele, e foi muito legal também, tem episódios que ele trouxe de Resident Evil, por exemplo, que ele trouxe o dublador oficial do Wesker, pra falar, sabe? E soltar uma frase, assim, pelo menos uma frase no meio do episódio. Então, assim, eu fico muito feliz com as conquistas que ele tá tendo. E eu acho que ele é uma influência muito legal, porque é o hétero legal. Tipo, ele brinca, ele veste de Gil no meio da gameplay, assim, põe uma perucona, põe o batonzão e fala, me dá um beijo na boca, eu amo demais. E eu acho que é uma influência muito positiva, principalmente no mundo dos jogos, que às vezes a gente tem muito o padrão heteronormativo, né? Às vezes a gente perde muito para as mulheres, para a comunidade LGBT e também, né? E é bom ver esse quebra-paradigma, principalmente vindo de um hétero. Então, eu acho legal, quem quiser acompanhar o trabalho dele, viu? Tá lá no YouTube, DHEMFW. E sigam lá, que ele é muito legal, gosto dele. Perfeito. Ai, gente, pra mim, não sei, eu acho que eu tô meio que tipo a G, sem muitos influentes na minha vida, assim, não sei se por estar muito corrido. Então eu vou fazer uma coisa bem diferente. Eita! Acho Tomar os bons drinks. A pessoa que acho que é tudo, o conjunto que mais me influencia, assim, de bater papo e tudo mais, tanto o Cholas, né? Já é uma influência gigante aí pra todo mundo. E pra mim tá sendo, porque é muito legal conhecer e ver a opinião. E também da Dona Velha, porque ela influencia muito. E tem lá, twitch.tv/Madame Eita! A indicação é ela, não tem É mole! Porque, não sei, minha vida tá tão corrida e, tipo assim, a gente conversa muito, então eu acho que se vocês forem lá conversar com ela, independente do... Eu tô falando dela, ela aqui, né? Mas eu tô falando... Independente do jogo que ela estiver jogando, tudo que você for falar lá vai virar uma questão e vai te influenciar. Então, vai lá. Vou falar de novo, twitch.tv/Madame. Mas é verdade, isso porque uma coisa que vocês falam, que o público de vocês, por exemplo, tem muito adolescente lá, né? Sim. Então não é à toa que tem adolescente lá, porque eles estão se sentindo representados. Então por isso que eles estão lá, tipo, acompanhando vocês. Então você brinca, mas é verdade, é que se sentir influenciado, né? Como que é? Influenciador, não é tão fácil, talvez, mas é isso,
vocês com certeza, a partir do momento que vocês ligam uma câmera e estão falando para pessoas, vocês estão chegando em alguém, tem gente assistindo, vocês estão influenciando pessoas. Exactly. Ai, obrigada, minha velha. Olha, ela ficou toda sem Ficou jeito. constrangida. Eu fiquei constrangida. Ficou constrangida. Ela vai terminar o episódio agora, quer ver? Eu consegui, então. Vou encerrar o podcast agora. E você? Ah, tá. Eu vou indicar o que eu indiquei agora há pouco. O quê? O álbum Erótica da Madonna, que foi um álbum muito libertador pra mim em questão de sexualidade, de influência no meu jeito de lidar com as coisas, com o mundo, sei lá. De ter o peitão lá em cima, apontando pra Deus, sabe? De ter aquele peitão assim. Mas até hoje esse CD ainda, esse álbum ainda é, Exatamente, ele esse álbum é transgressor. transgressor, bicho, porque eu não sei o que tem acontecido aí que a gente tá sendo influenciado de costas, a gente tá andando tudo de costas, que merda é essa? Então, assim, eu acho que esse álbum cada dia é mais relevante pros dias de hoje, que a gente tá criando uma sociedade cada vez mais careta, cafona, tenebrosa. Gente, eu não sei se vocês sabem que, tipo, vocês conhecem esse álbum da Madonna, não? Erótica. Muito pouco. Gente, muito Eu acho pouco músicas mesmo. isoladas, sabe? ótimo. Não Não, álbum veja um clipe inteiro. de erótica. Veja E um imagina clipe que é um de clipe de erótica. 93. Exato. Ela fazendo sexo sadomasoquismo várias vezes com o boy e ela sendo a Exato. dominante. É maravilhoso. Há 20 anos atrás ela fez isso. Tem erótica, tem Fever, tem Deeper and Deeper. Tem... Nossa, bicho, esse álbum é E completo, completa com a maravilhoso. turnê, que é a Girl Show. Né? Exato. Aí assiste também quem E puder nessa assistir. mesma época saiu Justify My Love, que não tá no álbum, mas é mesmo na mesma vibe. Então ouçam Justify My Love também, que é um single, que saiu na mesma época ali, né? Foi um Exato, um pouquinho antes. pouquinho antes, é. Foi o estopim. É que assim, a Madonna lançou Justify My Love e as pessoas falaram, você não pode falar sobre sexo. Ela, o quê? Vou fazer um álbum. Um ela, grande beijo. ela fez um álbum, fez um livro e fez a turnê. Exatamente. Ela falou assim, não posso? Ah, me observe. Ah, não posso. E é por isso que eu amo essa mulher e esse momento da carreira dela, que ela falou assim, ah, não posso? E depois ainda fez um clipe debochando, né? Exatamente. Depois ela lançou o Human Nature, debochando dos crentes que falaram o quê? Você tá falando de sexo. Ah. E é isso, gente. E é isso. Tem que enaltecer os cão também, que é as cão que faz o mundo andar. Com certeza. Exato, com certeza. Temos, galera. Sim. Temos. Show! Gente, de novo, reforçando os nossos recadinhos. Sigam em todas as redes sociais, Cholascast. No Twitter, no Instagram. Sempre a gente vai anunciar quando vai ter episódio novo, se vai ter episódio diferenciado, quem que vai estar lá. A gente vai anunciar também os convidados, também de vez em quando tiver. A gente teve aí no último episódio o Luke. Então, assim, a gente já teve a Ana nessa temporada já. Então, assim, vai vir mais gente aí. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais pra saber. E se você tá ouvindo a gente pelo seu stream favorito, favorita aí a gente também, pra Segue gente a aparecer gente aí. aí. Dá um coraçãozinho aí no Spotify, no Deezer, enfim, no Claudinho, sei lá onde é que vocês estão. Favorita a gente. E no nosso Instagram tem o canal individual de cada um, tá? Pra você seguir lá. Então vai ter eu, vai ter Vai Chico, vai ter Yael Plays. Show? Show. Gente, beijo. Até semana isso, que minhas vem. velhas. Beijo, beijo. Beijos, Beijos, amores. Até amores. mais. Até breve. Diz aí quem influencia Bye. vocês aí nos comentários, hein? Comenta tudo aqui embaixo, viu? E curte lá no YouTube também quando sair, joinha e tudo mais. Se Exactly. inscreve. Encerrar pros americanos. Isso aí, É ó. Buy Americans. America Buy has a America. problem.